Arteria tormento d'amore, Ileria fa parte. Maria sai do coche com Francisquinho, enquanto o dia amanhece lentamente e a luz suave da manhã começa a iluminar toda a propriedade. Luísa comenta que alguma coisa certamente aconteceu para Maria não haver se levantado até aquele momento, e Antônia responde dizendo que provavelmente ela está cuidando do filho, ao que Luísa acrescenta que Mariana às vezes fala como se Francisquinho fosse realmente filho dela, fazendo com que Antônio observe que, em determinadas situações, Mariana parece até estar ficando caduca de tão apegada ao menino. Luísa prossegue comentando que Francisquinho foi o verdadeiro rei da casa, enquanto Juliana vivia com Marco Antônio. Marco Antônio vai até Janete e a acorda, exigindo saber o que Marcela fez com Mariana para que ela resolvesse partir. Janete afirma que apenas disse algumas verdades, enquanto via Mariana arrumando as malas. Mas Marco Antônio garante que Mariana levou Francisquinho com ela, ao que Janete responde dizendo que aquele bastardo nunca foi e jamais será seu neto, pois nunca pertenceu à família. Janete deixa implícito que não pretende ir atrás de Mariana, e Marco Antônio então se dirige até a casa bancária de seu pai Francisco e pede para ele parar de trabalhar para conversarem. Francisco pede para o filho falar, e Marco Antônio comenta que a visita de Ivan não foi nada agradável, levando Francisco a questionar o ocorrido. Marco Antônio explica que Janete inventou uma história e chamou Mariana para confirmar a falsa versão, porém Mariana decidiu contar toda a verdade, revelando tudo o que realmente havia acontecido. Marco Antônio acrescenta que, após a saída de Ivan da casa, Janete e Mariana discutiram, e isso levou Mariana a fazer suas malas e ir embora levando Francisquinho consigo, deixando Francisco chocado. Enquanto isso, Janete afirma que, com a falta de uma nova governanta na casa, Luísa deve cuidar de todas as funções e que será recompensada com um aumento de salário, deixando Luísa agradecida. Janete também ordena que Antônia, além de cuidar do fogão e das roupas, passe a cuidar da copa, e Antônia questiona se receberá mais por isso, recebendo um sim como resposta. Luísa pergunta se Janete não está preocupada com o menino, e Janete revela que não está nem um pouco. Ela manda que as duas voltem às suas obrigações e ambas se retiram, enquanto Janete comenta sozinha que, naquele momento, Francisco deve estar com o neto bastardo nos braços. Por sua vez, Marco Antônio pergunta ao pai onde Mariana poderia ter ido com a criança. Francisco diz não saber, mas garante que não quer imaginar que eles estejam passando necessidades, e Marco Antônio assegura que Mariana possui suas economias, embora considere loucura o que ela fez. Francisco questiona quem mais gostava de Francisquinho na casa além de Mariana, e Marco Antônio admite que, nesse ponto, o pai tem razão, mas critica a decisão de Francisco de ter dado seu nome ao menino. Francisco se pergunta se Mariana não irá procurá-lo de volta e diz torcer para que ela reapareça. Maria diz esperar que Leonora esteja certa, e Leonora pede para Maria não se desesperar, pois acredita que Deus sabe exatamente o que faz. Gomecindo afirma que, se Angélica precisar de alguma coisa, deve chamá-lo sem hesitar. Maria pede a Deus que proteja Angélica, e Angélica deseja que Maria também vá com Deus. Maria abraça a filha, e Angélica chora ao ver a partida da mãe para uma nova vida ao lado de Gomecindo e Rosana. Mateu comenta com Hortência que ele e Juliana conversaram muito durante a noite, mas Hortência afirma que não vai entregar o filho para eles, e Juliana responde dizendo que já sabem disso. Hortência pergunta então o que eles querem conversar com ela. Ela lembra que criou Juan desde pequeno e que o menino carrega o nome de seu marido. Hortência afirma que não tem culpa do que Juliana passou, e Mateu diz que sabem disso, enquanto Juliana reforça que não culpa Hortência por nada. Hortência pergunta novamente o que eles querem, e Juliana diz que Hortência perdeu o marido, e Hortência concorda dizendo que ele está falecido. Juliana pede que Hortência crie o filho junto com ela, mas Hortência nega e se retira irritada. Juliana afirma a Mateu que imaginava que não daria certo, e Mateu diz que ela terá de voltar a conversar com o advogado para ver o que a justiça decidirá. Enquanto isso, Leonora prepara algo na cozinha com toda a sua dedicação, e Angélica observa a janela com um ar reflexivo. Angélica comenta que Gomecindo mandou Augusto voltar para a fazenda de Sesquim para que ambos conversassem novamente, e Leonora afirma que o Dr. Augusto quer ser deputado de qualquer jeito, como se isso fosse a maior ambição da vida dele. Angélica confirma dizendo que realmente esse é o grande sonho de Augusto, alegando que ele nasceu para ser político, ao que Leonora responde dizendo que, da mesma forma, Angélica nasceu para ser fazendeira, chamando-a de menina. Angélica pergunta se Leonora vai começar a chamá-la de menina de novo, e Leonora diz que só fala assim porque gosta de Angélica, e Angélica retribui o carinho, dizendo sentir o mesmo. Leonora então pede para Angélica não fazê-la chorar.
Leonora comenta sobre Bartolo e diz sentir pena dele. E Angélica responde, dizendo que Bartolo está trabalhando no que é deles, cumprindo sua parte. Leonora diz que gostaria de estar lá junto dele. Angélica ressalta que, se pudesse, iria buscar Bartolo em Jundiaí, para ele coordenar o acordo com os colonos pessoalmente. E Leonora pergunta se eles viraram todos sócios da fazenda. Angélica explica que eles serão donos da metade da safra que escolheram, mas não da fazenda em si. Leonora relembra o momento em que Bartolo dizia que a filha dele seria pequena, ressaltando que Angélica nasceu e cresceu na fazenda, sempre comeu do bom e do melhor, e que mesmo sendo pequena tem a força do pai. Angélica pergunta o que Bartolo respondeu naquela ocasião, e Leonora diz que ele concordou. Angélica afirma que Leonora ensinou tudo a ela, e Leonora diz que também quer ensinar tudo à própria filha, para que a menina não desmaie nos braços de um homem quando for beijada pela primeira vez. Angélica diz sentir vergonha só de pensar nessas coisas, e Leonora comenta que, pelo menos, Angélica não perdeu o marido para Paola. Angélica rebate dizendo que aprendeu a fazer o macarrão, e em seguida prova a comida que Leonora preparou. Todos comem macarrão na fábrica de Paola juntamente com ela, e Paola comenta orgulhosa que naquele dia conseguiram fazer o macarrão exatamente como ela queria. Um dos funcionários diz que isso aconteceu porque Paola literalmente colocou a mão na massa. E Paola garante que fará isso todos os dias, afirmando que a massa deles pode até ser a mais cara, mas também será a melhor. Marco Antônio comenta que não sabe como Francisco está vivendo com Paola, ressaltando que a situação na casa está indo de mal a pior. E Francisco pede para ele tomar cuidado com o que diz. Marco Antônio afirma que não tem mais tanta certeza se gosta de Rosana. E Francisco questiona como assim, pedindo para o filho não passar vergonha na vida e para não fazê-lo perder o apetite. Ele pergunta o que está acontecendo, mas Marco Antônio permanece em silêncio antes de confessar que não conseguiu esquecer Juliana, dizendo que não consegue tirá-la da cabeça e que foi por isso que deixou a filha com ela. E agora está tentando de tudo para recuperar o filho. Francisco pergunta se o filho a que ele se refere é o de Mateu e acaba dizendo algumas verdades em voz alta. E Marco Antônio pede que ele fale mais baixo porque as pessoas estão olhando. Francisco então questiona o que Marco Antônio quer que ele faça e diz que ele precisa se afastar de Juliana imediatamente. Em seguida pergunta o que ele pretende fazer com Rosana. E Marco Antônio diz que não sabe. Maria afirma que, se pudesse, levaria Leonora com ela para São Paulo. E Gomesindo comenta que ela só foi para a fazenda para ajudar o marido. Maria disse que Gomesindo poderia ter ajudado mais Bartolo, mas ele lembra do dinheiro que Batista emprestou a Bartolo. E Maria ri ao lembrar onde Bartolo conseguiu aquela quantia. Gomesindo diz esperar que Bartolo traga a primeira garrafa de vinho que produzir nas terras, como prometeu. Augusto chega em casa e Angélica pergunta como foi. Augusto diz que parece ter se acertado com Sesquim. Ele comenta que Sesquim não confia em políticos, e Angélica diz que ele deve ter suas razões. Angélica pede que Augusto diga alguma coisa, e ele pede que ela fale. Angélica menciona a preocupação de Rosana sobre morar definitivamente em São Paulo com Marco Antônio e pergunta sobre o divórcio. Augusto começa a explicar baseado em alguns decretos, mas Angélica diz que ele pode parar. Augusto ressalta que Rosana e Marco Antônio já estão dormindo juntos, e Angélica responde dizendo que vai ver o almoço. Ao ficar sozinho, Augusto questiona a si mesmo quanta discussão está sendo gerada por causa do divórcio. Florinda observa Renato indo embora e, enquanto o vê se afastar, começa a caminhar lentamente e a refletir sobre tudo o que aconteceu e sobre o que ainda pode acontecer. Maria, Gomesindo e Rosana chegam na casa da dona em São Paulo e todos entram, percebendo um ambiente diferente e a nova fase que começam a viver ali. Toninho, no caminho de volta para a pensão, segue pensativo. Ele comenta que a polícia já prendeu o marido da mulher que acabou desencarnado junto com Hernandes, explicando que o homem confessou tudo. E Hortência diz que então realmente foi ele o responsável. Toninho afirma que sabia disso, mas Dolores pergunta como ele sabia. E Toninho admite que não sabe ao certo, mas desconfiava. Toninho garante que Hortência finalmente tomará posse do que sempre foi dela por direito. Francesca, em outra parte, comenta que o filho foi longe demais e diz que não se brinca com a vida de um homem como o senhor Gomesindo, e Marco Antônio afirma que sabe disso. Marco Antônio confessa que já esteve dormindo com Rosana, e Francisco pergunta o que exatamente ele deseja que ele faça. Marco Antônio diz que quer tomar a sua mulher de volta, e Francisco então questiona o que deve ser feito com a filha de Gomesindo. Francisco comenta que preferia quando Marco Antônio apenas proporcionava festas. Marco Antônio ressalta que foi Francisco quem trouxe Juliana para dentro de casa, e Francisco responde que avisou ao filho para não mexer com Juliana. Marco Antônio pergunta como poderia resistir
desistir, e Francesco admite que nunca condenou o filho por causa disso. Francesco diz que agora Marco Antônio precisa honrar a palavra que deu e esquecer Juliana, mas Marco Antônio rebate, dizendo que então Francesco deve esquecer Paola e voltar para casa, deixando o pai completamente sem resposta. Enquanto isso, Juliana questiona a si mesma como conseguirá falar com o advogado sem Marco Antônio ao lado dela para ajudar. Marco Antônio vai até a pensão e, ao entrar, Juliana pergunta o que ele está fazendo ali. Marco Antônio explica que foi saber se Mariana por acaso apareceu, dizendo que ela desapareceu, levando Francesquinho e contando que tudo aconteceu porque ela e Janete tiveram uma discussão séria, originada por uma história inventada por Janete devido ao desaparecimento do filho de Juliana. Juliana pergunta que história Janete inventou dessa vez, e Marco Antônio explica que Janete quis fazer acreditar que Juliana não queria o próprio filho e por isso teria mandado Mariana levar a criança para a roda da Santa Casa. Juliana fica indignada e diz que a mãe de Marco Antônio só pode estar louca, e ele afirma que também sabe disso. Marco Antônio pede para ver a filha, e Juliana concorda. Ele vê a menina e a elogia, encantado, comentando com Juliana como ela está linda e forte. Juliana então pergunta se ele pretende tomar a filha deles novamente por causa de Janete, mas Marco Antônio nega, dizendo que a criança precisa muito mais de Juliana do que de qualquer outra pessoa no mundo. Marco Antônio afirma que, apesar de tudo o que aconteceu, Juliana ainda é o encanto da vida dele. Juliana pergunta como está Rosana, e Marco Antônio explica que o pai dela comprou uma casa na avenida e que Rosana foi com a família para buscar o filho. Juliana pergunta se Mateu vai ajudar Marco Antônio a criar o filho que Rosana teve com ele, e acrescenta que Mateu gosta muito da filha deles. Marco Antônio duvida, mas Juliana diz que sua preocupação agora é com o filho dela diante da espanhola, explicando que Hortência já sabe que Juan é seu filho e deixou claro que não devolverá a criança de jeito nenhum. Juliana pergunta se Marco Antônio vai ajudá-la, e ele garante que sempre fará de tudo na vida para ver Juliana feliz. Nesse momento, Mateu entra no quarto e encontra Marco Antônio com Juliana. Os dois ficam em silêncio sem saber o que dizer, enquanto Mateu pergunta o que Marco Antônio está fazendo ali. Juliana alega que Marco Antônio veio visitar a filha dele, e Mateu imediatamente questiona por que Juliana não levou a menina para baixo. Mas Marco Antônio pede para Mateu esperar um instante, tentando manter a calma. Porém, Mateu, irritado, afirma que Marco Antônio está no quarto dele com a sua mulher, e Juliana pede para Mateu parar com aquilo, tentando evitar um conflito maior. Marco Antônio afirma que Juliana ainda é sua esposa perante a lei, e comenta sobre a filha, reforçando que tem direito de vê-la. E Mateu pergunta por que Marco Antônio simplesmente não leva a filha embora da pensão, insinuando que tudo ficaria resolvido. Juliana pede para Mateu parar de falar bobagens. Marco Antônio assegura que não vai levar a filha com ele, pois a menina precisa muito mais da mãe do que dele. O que diz para Mateu tratar a filha dele assim, como ele mesmo tratará o filho que Mateu teve com Rosana. Antes de ir embora, Marco Antônio diz que não tem medo de Mateu, e Mateu o encara com um olhar cheio de raiva e provocação. Juliana comenta que Mateu não devia ter feito aquilo, afirmando que não estava fazendo nada demais. Mas Mateu pergunta por que Juliana não pegou a filha e foi embora com ele. E Juliana responde que isso não aconteceu, porque Marco Antônio está vivendo com Rosana. Marco Antônio sai da pensão e entra em um coche, enquanto Rosana afirma que os pais dela já são vizinhos deles. E Janete pergunta se isso é verdade. Rosana confirma, dizendo que eles tomaram posse da nova residência e estão felizes da vida. Janete pergunta pelo filho de Rosana, e ela responde que o menino ficou com os pais, explicando que eles jantarão na casa, pois na nova residência ainda não há condições para um jantar. Janete pede então para Rosana buscar o filho, e Rosana diz que fará isso e agradece. Ao ficar sozinha, Janete suspira, garantindo que é apenas por hoje. Damião espera do lado de fora com o coche, enquanto Paola trabalha na fábrica. Ela pega seus pertences para ir embora. Janete diz estar muito contente com Gomercindo e Maria instalados na casa nova. Porém, Maria comenta que ainda há muito o que arrumar, e Janete afirma ter um grande prazer em recebê-los para as refeições. Maria pergunta onde está Rosana, e Janete responde que ela está no quarto com o filho. Luísa elogia o menino e Rosana agradece, perguntando onde está Mariana, mas Luísa explica que ela foi embora e levou Francesquinho com ela. Rosana fica chocada e pergunta como algo assim pode ter acontecido, comentando que Mariana levou o neto. E Luísa responde que desde que Juliana foi embora, o menino se tornou um enjeitadinho dentro de casa. Rosana diz que sempre achou estranho que não dessem tanta importância ao menino. Rosana pergunta se ninguém vai atrás da criança. E Luísa afirma que não, porque acreditam que Mariana trará o menino de volta, mas acrescenta que Janete certamente espera que isso não aconteça, já que sempre odiou o falso Magliano. Leonora sozinha diz estar com muita saudade do marido, enquanto Bartolo trabalha em sua terra. Paola pergunta a Francesco por que ele está preocupado, e Francesco diz que as coisas na casa estão indo de mal a pior desde sua saída.
Eli explica a situação e conta que a governanta brigou com Janete e saiu levando o neto. Paola diz que ele nunca mencionou que tinha um neto, e Francesco admite que é uma história complicada de contar. Eli explica que o menino foi adotado para fingirem que era filho de Juliana, e Paola fica confusa. Então Francesco esclarece que tentou salvar o casamento de Marco Antônio e Juliana, e que por isso deu à criança adotada o nome verdadeiro, como se fosse realmente seu neto, garantindo até o chamado banho de fortuna. Paola questiona o que é isso e pede detalhes, e Francesco explica tudo sobre o banho da fortuna. Juliana ajuda Dolores na cozinha, enquanto observa Mateu com um olhar de raiva. Damião pergunta a Tizil que história é essa que ele estava contando, e Tizil explica que Mariana foi embora e levou Francesquinho, deixando Damião em choque, perguntando para onde ela teria ido. Tizil diz que Francesco e Marco Antônio estão querendo saber o mesmo. Mateu comenta que brigou com Juliana e Amadeu pergunta por quê. Mateu explica que encontrou Marco Antônio e Juliana juntos no quarto, alegando que estavam conversando porque Marco Antônio queria ver a filha.